Oi, gente, estamos aqui com o professor Gabriel. Ele é docente da instituição, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e vamos fazer uma entrevista no Por Trás da Profissão com ele hoje. Ele foi graduado pela instituição em Biomedicina, especializado em docência no ensino superior na Universidade Católica de Dom Bosco, fez mestrado pela Fiocruz aqui da Bahia em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa e está fazendo agora, atualmente, o doutorado que está em andamento nessa mesma área. A entrevista ela vai ser dada em 3 etapas, professor. A primeira é de etapas de perguntas gerais, a segunda de perguntas bônus e a terceira é uma brincadeirinha que a gente faz. Primeira pergunta: o que te motivou a escolher o curso de biomedicina aqui da instituição? Eu sempre gostei da área de ciências biomédicas no geral e da área científica. E na época do colégio, ainda no final do colégio, eu me interessei pela biomedicina, que foi uma área fantástica desde o início. Você sempre quis a área de imunologia ou teve outra escolha antes? Não, na verdade eu só escolhi a imunologia mesmo no final do curso, já a partir do 8º semestre, que foi quando eu fiz o estágio na área de imunologia, e em seguida parti para a Fiocruz para fazer um mestrado na área de imunologia e resposta imune a doenças virais, mas foi realmente no final do curso. Quais foram as maiores dificuldades encontradas nessa área e também no mercado depois da formação? Boa pergunta, porque na verdade a imunologia era uma área muito ampla e em termos de ciência propriamente dita, existe muito conteúdo associado a ela, assim como bastante aplicações laboratoriais no diagnóstico. E as principais dificuldades em relação a isso talvez seja o número de conteúdos que os alunos enfrentam muitas vezes durante a graduação ainda e a constante atualização deles, que para acompanhar essa atualização um ritmo relativamente rápido. Para o senhor, quais são as características fundamentais de um profissional dessa área e para conseguir crescer nesse mercado? A imunologia tem 2 grandes vertentes principais nesse contexto. Uma delas é o pessoal que trabalha mais com a imunologia clínica, propriamente dita, que está associada ao diagnóstico. E as principais dificuldades são o mercado em geral em relação à rotina laboratorial e etc. E tem a imunologia, que é que eu trabalho mais especificamente voltada para a pesquisa, que nesse sentido o indivíduo tem que ter bastante proatividade, buscar bastante trabalhos científicos que envolvam esse contexto, além da dificuldade de trabalhar com imunologia propriamente dita, dificuldade de financiamento dos estudos, por exemplo, que eu acredito que sejam os maiores empecilhos. Como o senhor vê a área da imuno daqui a alguns anos? A imunologia ela tem tido uma progressão desde do seu início de hoje de uma forma bastante interessante, como eu tinha dito, porque muitos trabalhos vêm sendo publicados em relação à imunologia num ritmo relativamente rápido e alguns de áreas que envolvem a biotecnologia extremamente importantes, por exemplo, a partir da imunoterapia, por exemplo, que promete ser uma grande vertente para estudo de muitas doenças, enfim, além dos métodos de diagnóstico que vêm avançando de uma forma fantástica, especialmente depois da associação com a biotecnologia, por exemplo. Esse poderia ser um exemplo de prós da imuno, né? Sim. E qual seria um contra? Então, acredito que o principal empecilho em relação à área da imunologia propriamente dito, como eu tinha dito, está associado a um número muito grande de trabalhos científicos que vem sendo publicados e existe uma dificuldade de acompanhar em paralelo com esse contexto, por exemplo. E em relação assim, à política e à economia que a gente está vivendo aqui hoje no Brasil, como o senhor vê o futuro de um biomédico que vai acabar de se formar? Também é uma pergunta muito interessante, pensando nessas 2 vertentes, tanto do princípio que está associado ao mercado de trabalho, que existe uma constante renovação no meio econômico e político atual que influencia todas as profissões, na verdade.
parte, por exemplo, desde a reforma trabalhista, assim como a reforma da Previdência, que são mudanças que precisam de ser discutidas dentro desse cenário. Isso já vem sendo feito a nível de sindicato, de conselho de biomedicina, e são mudanças que a gente ainda não sabe imediato como é que vai ser o futuro, mas que aparentemente vai ter aí uma série de discussões a se decorrer em relação a isso. Já em relação à pesquisa científica, recentemente a gente tem tido diversos cortes também que prejudicam o futuro nesse contexto, né? Seja o corte de bolsas para os estudantes, mestrado e doutorado, ou seja o corte de financiamento de pesquisas também, que pensando por esse lado pode ser um prejuízo muito grande para a progressão dessa área, por exemplo. E para finalizar essa primeira etapa, se atualmente o senhor está trabalhando em algum projeto? Eu atualmente faço o projeto do meu doutorado, que é o projeto que mais eu atualmente estou por dentro, que é o projeto de avaliação da resposta imune em pacientes infectados com o Zika vírus. A gente começou esse projeto especialmente em 2016, após os casos de microcefalia associada ao Zika vírus, e tem sido um trabalho bastante promissor. A gente já tem alguns resultados importantes em relação a isso. Vamos agora para a segunda etapa da entrevista, que ela é feita de perguntas bônus. A gente foi ver o seu currículo Lattes imenso e vimos lá que o senhor foi para um estágio no IML. Como se deu esse estágio? O estágio do IML, como você tinha perguntado no início, ele foi durante a minha graduação toda, então não trabalhava com imunologia, não trabalhava com vírus. Eu trabalhei no IML, eu estagiei lá, fiz iniciação científica, depois estágio com entomologia forense, depois passando por algumas outras áreas. Mas foi uma experiência excelente também, onde eu aprendi coisas básicas de ciência, através da iniciação científica, e coisas mais práticas, propriamente dito, que envolvem o contexto laboratorial. Então foi de extrema importância para mim no período da graduação, o estágio no IML. E um momento marcante desse estágio, assim? Tiveram alguns momentos importantes, embora seja uma área, o Departamento de Polícia Técnica, que envolve o Instituto Médico Legal e o Laboratório Central de Polícia Técnica, você lida com algumas coisas que nem sempre são as mais agradáveis. Por exemplo, a questão de muitas mortes que acontecem. E uma coisa que sempre me chamava a atenção eram os números de morte, né, relacionados ao Brasil e ao que a gente via no contexto do IML. Esses dados hoje já foram atualizados, mas a gente tinha expectativa de média diária, por exemplo, de acima de 10 mortes por dia, de 10 casos de mortes violentas por dia. Então era um número que me chamava bastante atenção. Além de outros casos gerais que a gente observava no setor de genética, por exemplo, na parte de estupros e outros diversos problemas que eram casos difíceis de lidar no dia a dia, por exemplo. E em relação ao período sanduíche, se o senhor fez para falar sobre um pouquinho? Então, atualmente, durante o doutorado, já trabalhando com imunologia e resposta imune ao Zika vírus, esse projeto é em parceria com a comunidade europeia e uma equipe da Universidade de Paris, onde eu fiz um período de doutorado lá e eventualmente tenho ido fazer alguns experimentos do doutorado lá. E, por último, para terminar essa etapa, o que o levou a se interessar pela Fiocruz? Também é uma boa pergunta, porque dentro do contexto da escola baiana, a maioria dos professores eles vieram da Fiocruz, seja a nível de iniciação científica ou em algum momento do mestrado e doutorado. Isso influencia bastante nós como estudantes. Então, desde o início do curso, talvez mais 60% dos meus professores fossem de lá. Isso acaba influenciando bastante a gente se interessar pela área e querer fazer mestrado, doutorado, além de ser uma referência na pesquisa nacional e internacional. E como se deu a primeira experiência lá? A primeira experiência lá eu já tinha ido algumas vezes durante a graduação, tive algumas aulas lá, por exemplo, visita técnica, mas minha primeira experiência como estudante lá já foi no mestrado, onde eu acabei a graduação e logo em seguida eu fiz a seleção do mestrado de lá para o LASP e foi aprovado. Vamos agora para a terceira etapa da entrevista. Ela é um joguinho, conhecido como bate-bola jogo rápido.
Eu vou soltar frases ou então palavras e o senhor vai me responder a primeira coisa que vem à mente. Ok. Onde moraria além do Brasil? França, talvez. Além de Salvador. Paris. Um lazer nos dias de folga. Sair. Um livro. Livro depende muito das variáveis, mas hoje o Mundo de Sofia é um livro. Muito bom. Um lugar. Sacré-Cœur, em Paris. Uma banda. Beatles, Cantor nacional. Chico Buarque, Internacional. Paul McCartney. Uma música. While My Guitar Gently Weeps. Um filme. Into the Wild, ou Natureza Selvagem, ou o filme, o nome da dublagem, muito bom. Uma comida. Hambúrguer. Uma série. Merli, série que eu tenho visto atualmente, que é bem interessante. O que representa para o senhor a família. Tudo, talvez. Baiano. Tudo também. Futuro. E uma palavra só. Futuro deixa acontecer. Imunologia. Progressividade. Outra profissão. Filósofo, talvez. Uma curiosidade. Não sei, uma curiosidade relacionada à área, por exemplo, talvez. Pode ser. Comecei a dar aula no último semestre do curso de graduação, por exemplo. Bom, hoje essa foi a nossa entrevista com o professor Gabriel. E muito obrigada por assistirem.